E aí, guys, bom, Davi aqui de novo. Guys, hoje a gente vai falar sobre um campeonato que eu participei na última sexta-feira, que é o Doom. Pra quem não conhece o Doom, ele é, assim, o maior campeonato da internet, né, atualmente. Ele acontece todas as sextas-feiras, começa às 11h35. Ah, tá aqui, ó, eu tô tentando lembrar. Acontece todas as sextas-feiras e começa às 11h35. E normalmente aí dá em torno de 300 a 400 jogadores. Mas o Azul GG anunciou que ia jogar, e sempre quando o Azul anuncia que vai jogar esses campeonatos, eles dão muito mais pessoas. Então, esse campeonato que eu participei deu cerca de 512 pessoas, né? Se eu não estou enganado, 514, olha aí. Então campeonato sempre muito grande, o do Doom, sempre bastante competitivo, pessoas aí como Azul GG estavam participando, pessoas como o Gabriel Fernandes estavam participando, pessoas como o Tim Dunklin estava participando, o King Heracross, né? Então, o campeonato sempre bastante competitivo. Vamos ver o metagame? O metagame foi dominado, de certa maneira, pelo Festival Lead, principalmente por causa da win rate, né? 57% de win rate em campeonato online é bastante grande, né? Porque é MD1, né? Então isso denuncia um pouco sobre a consistência do deck, né? E eu já sabia disso, né? Esse campeonato é de lista aberta, então a partir do momento que o campeonato começa, a gente tem acesso à distribuição de metagame, né? E eu já tinha visto que eu já tinha visto que o Festival Lead seria um deck bastante dominante assim no durante o campeonato, né? É um campeonato que são 9 rodadas no suíço, né? Então aqui, ó, 9 rodadas no suíço, e o Top Cut, quando dá mais de 400 pessoas ou 410 pessoas, ele vai pra Top Cut de top 16. Então, nosso posicionamento aqui, a gente passou pro Top Cut nesse campeonato, a gente foi até o top 12. Assim, a gente foi até o top 16, jogamos a primeira bracket do Top Cut, né? E daí perdemos na primeira bracket de Top Cut para Dragapult, que também era outro deck bastante presente aqui no top 16, como vocês podem ver, né? Então no top 16 tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dragapults e tinha 1, 2, 3, 4 Festival Leads, né? Então, então é bem legal, bem divertido o campeonato, né? Bem divertido o metagame, porque eu gosto desse meta onde a gente tem uma variedade de decks de um prêmio, né? Então, claro, o Crustle à parte, né? O decks como Festival Leads, Hunt Crawl, da equipe Rocket, o Tucanon, o, o Alakazam, né? Eu gosto desse meta game mais diversificado, assim. Claro que quando a gente for pra campeonatos Major, eu ainda acho que vai acontecer aqueles 30, 40% de Dragapult. Mas pelo menos a gente tem espaço, né? Pelo menos assim, a match de Festival Leads é historicamente tem como histórico a pior matchup o Dragapult. E mesmo assim é super jogado, sabe? Mesmo assim, eu diria que o maior problema dessa matchup não é nem o Phantom Dive, eu diria que o maior problema dessa matchup é o Budil, né? Então todo deck aí que acontece Budil parece ser chatinho pro Festival League dentro da pequena experiência que eu tenho com o deck, né? Mas uma vez que tu constrói o Rabs, que tu escolhe começar, tem um primeiro turno consistente, eu não acho que tem muito problema esse matchup, não. Então a gente vai com essa lista aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem dela. Consegui, tá. A gente foi com essa lista aqui, que é basicamente a lista que o Azul usou recentemente, só que eu deixei uma ordem da chefia a mais e um balão a menos, porque eu entendi que muitas vezes eu quero ter dois Tuak e os dois com balão, e depois eu quero ter vários Pokémons que tenham custo somente um de recuo, de forma que as minhas outs para recuo sejam só as energias, né? Então eu quero ter os Applins, todos os Applins têm Festival Leads, então nada fica preso na frente. Eu quero ter Seakings, eu quero ter Rabsca, eu quero ter Shamings, e todos eles, apesar de não ter Festival Leads na habilidade, eles têm custo de recuo 1, né?
Então eu consigo sempre recuar com as minhas energias. Então 3 Herballoon parecia bom, porque 3 Herballoon eu conseguia de forma muito tranquila ir pra alguns 3 Tuak, né? Só que esses 3 Ordens da Chefia me davam altos maiores, né? Eles me davam mais condições de vitórias. Então eu podia ir pra, por exemplo, um nocaute de 3 prêmios, um big nocaute de 3 prêmios. Depois eu ia pra boss um prêmio, boss um prêmio, boss um prêmio. Em matchups que fosse um pouquinho mais chato pegar esses 3 prêmios que estavam na frente, né? Eu exemplifico aqui, por exemplo, um Kangaskhan com um Buffalan. Kangaskhan com Buffalan eu preciso, pra pegar esse nocaute nesse Mega Kangaskhan, eu preciso do Gladions e preciso do Brave Bengal. Que não é tão chato conseguir esse combo, mas não é sempre que eu consigo, né? Então, às vezes eu preciso de alguma coisa que tá prizada, só que depois de pegar esses 3 primeiros prêmios eu nunca mais pego o prêmio, né? Então, por exemplo, eu preciso dos 2 Brave Bengals e dos 2 Gladions pra pegar em nocaute em 2 em pegar nocaute em 2 Mega Kangaskhan, né? E às vezes essa velocidade ela é importante e me dá mais altos de começar a dar ordem da chefia nesses Buffalan do banco, dar ordem da chefia nesses Mankidori do banco e conseguir fazer um 3-1-1-1. Porque, enfim, né? Meu board inteiro vai ser de um prêmio, então, enfim. Eu gostei desse terceiro ordem da chefia. Nessas matchups que é mais difícil pegar esse nocaute que tá na frente, né? Mas vamos ver. Essa foi a minha decklist. Essas foram as minhas matches. Então eu comecei o jogo contra um Dragapult, eu comecei o campeonato contra o Dragapult, e foi que nem eu comentei, Dragapult, ele é difícil por conta do Budil. Uma vez que eu começo, eu consigo de forma consistente um mínimo setup no primeiro turno, né? Então no mínimo eu consigo um Praça de Festa e consigo um Tuak garantido. No próximo eu já tô dando Lilium pra ir atrás de estádios e começar a pegar knockouts muito rápido. Então a primeira vez que veio esse Phantom Dive nesse jogo eu já tava, enfim, 3 prêmios na frente, né? Então foi bem tranquilo. Essa matchup aqui foi bastante engraçada porque aconteceu uma coisa que eu acho que foi, assim, tem que ter sido um bug, né? Porque uma vez que meu oponente atacava com esse carinha aqui, durante o. Ele atacava com o primeiro ataque, né? Durante o próximo turno do oponente, se esse Pokémon for receber dano de ataque, ponha 6 contadores de dano no Pokémon atacante, né? Uma vez que ele atacou com esse Pokémon, e eu fui atacar pra pegar nocaute com o meu Applin, o jogo bugou. Eu ataquei com o Applin, eu tava com o estádio Praça de Festas, e o jogo não me deixou atacar uma segunda vez. Ele atacava, eu recebia os 60 de danos e eu queria atacar uma segunda vez pra tirar isso do board. Que esse primeiro ataque era um pouco chatinho pra mim. E a mão dele tava bem pequena, sabe? Ele tava uns 2 turnos sem apoiadores, enfim, né? Então eu achei por bem dar nocaute nesse Buffalan mesmo que eu recebesse o nocaute de volta, né? Só que o jogo não me deixou dar esse segundo ataque. E o jogo me deixou numa posição muito estranha, porque agora ele tava com o contador no Buffalan dele. Porque eu dei, enfim, o dano lá de. Enfim, eu não lembro qual era o dano, mas. Era 100, né? Era 100, porque ele tava sem outro Buffalan. Era 100, ele tava com Buffalan, Kangaskhan e um Monkey, né? E daí eu dei 100 de dano nesse Buffalan. E daí eu não consegui atacar uma segunda vez, mesmo com o estádio. O jogo bugou. E daí me deixou numa posição muito ruim, porque ele voltou de Crispin e agora ele tinha 100. Ele tinha 10 contadores de dano pra distribuir como ele quisesse no meu board, né? Mas apesar disso, a mão dele ainda estava um pouco truncada e eu sou praça de festa, né? Então eu conseguia de forma muito consistente pegar nocaute. Eu peguei nocaute nesse Buffalan no próximo turno, mesmo ele distribuindo um pouquinho de dano, né? Eu tava com a energia especial de grama no meu app, então ele ficou com 1 de vida. E. E daí depois eu peguei nocaute nesse Mega Kangaskhan indo a 2 e assim que ele comprou e não viu nenhuma carta que rotacionasse o deck dele, né? Que nenhuma carta que desse refresh na mão dele, ele acabou por escupar, né? Então, enfim. Mas, cara, muito bugado, assim, tipo, eu não sei se é um bug específico do ataque desse Buffalan que buga o ataque do meu Applin, não sei o que foi. Sei que eu não consegui atacar. Ah, essa partida aqui foi muito interessante, né? Nessa altura eu já tava 3-0.
tava 3-0 já no campeonato, e daí, quando eu vi que era essa decklist, eu fiquei completamente em choque, porque a minha decklist ela tem um problema muito grande, que é não rodar Psyduck, né? E porque normalmente as contagens ficam muito estranhas, né? Quando tu roda Psyduck, daí tu tem que rodar aqui também Shame por causa do ataque do Greninja. E daí tu acaba indo pra 2 Tuak, e daí acaba ficando espaço só pra 2 Applins, né? Então. Então é. Só que o meu oponente ele jogou muito mal aqui. E veja que aqui nessa altura ele já tava 3-0, né? Primeiro que ele usou POF no primeiro turno dele, ele escolheu ir primeiro, ele usou POF no primeiro turno dele, ele não chegou os prêmios dele. Então, quando o jogo voltou, quando o turno voltou pra mim, eu consegui ir atrás de Shame, consegui ir atrás de tudo, mas eu já sabia que era fantasma, então eu já tava meio preocupado. Só que ele dava uma importância a mais para essas linhas evolutivas de Greninja, né? Então ele ia atrás de bastantes Froakies e só de um fantasma. E uma vez que o turno voltou pra ele, ele usou o Chorus e daí ele já tinha uma energia acoplada num desses Froaks dele. E daí eu falei, nossa, ferrou agora, né? Porque ele vai ir pra Chorus, daí ele vai pegar energia de ignição, vai pegar a árvore, vai evoluir todos os Dusknoir, evoluir o Duskull dele até o final, vai me dar Hit Poly, não vou ter nada o que fazer no próximo. Então eu tava com muito medo de tudo isso acontecer, né? Só que quando ele te usou o Chorus, ele tinha prizado o Grand Tree, ele não tinha visto no último turno, né? Então acabou que esse Chorus dele foi pra uma energia, assim. E no próximo turno eu começo atacando, né? Então eu começo a pegar o primeiro prêmio. E ele tem dois Froakies, ou um Froak e um Frodiger, né? E um Duskull só. Ele só tem uma linha evolutiva de fantasma, porque, de novo, ele tava priorizando esses sapinhos, né? E quando eu pego esse primeiro nocaute no Budil, que ele foi pra Budil, ele joga pra frente o fantasma, que é o Incondition dele, né? Então ele não joga pra frente pra tomar o segundo hit um Frodiger ou um Froak. Ele joga pra frente um Dusclops, um Duskull, eu não lembro agora se tava evoluído. Então assim, a partir do momento que eu pego o nocaute naquele fantasma, meu jogo fica muito fácil, né? Porque eu tenho um Shame no board, então é meio pointless assim, ele não dá esse Greninja, ele tem que me dar esse Greninja, né? E ficar com a linha evolutiva dele ali, a segunda linha evolutiva dele tranquila. De forma que ele protegesse essa linha evolutiva de fantasma, né? Ele tinha que ter aproveitado que meu desenvolvimento estava ruim, eu fui para turno de Lilian, ataque e afins, pra. E aproveitar que eu tive que ir pra turno de desenvolvimento pra Lilian e, não e podia ir pra boss pra proteger essa linha evolutiva, mas não foi o que aconteceu. Ele me deu essa linha evolutiva e a partir disso o jogo tava simplesmente ganho, né? Era só. Era só eu ficar indo atrás das linhas evolutivas dele de fantasma. Sempre que ele baixasse uma linha evolutiva de fantasma, eu ia atrás da linha evolutiva de fantasma. E ele sempre pegava só um prêmio com Greninja, não, com o Greninja Terra dele, por causa do meu Shame, né? Uma vez que ele desse boss no Shame, eu tinha a minha maca sem problema nenhum. É até bom ele dar boss no Shame pra usar minha maca, porque dessa forma eu fico preservando as minhas linhas evolutivas de Deepling, né? Então eu não tenho perigo nenhum de ficar sem atacante nunca, e ficar sem gás nunca, porque eu sempre tenho esse Deepling pra jogar pra frente, sempre que ele dá boss no meu Shame, né? O problema é se ele der. Claro, teoricamente o problema é se ele der duas ordens da chefia no Shame, né? Então eu desço o Shame, ele dá ordem da chefia no Shame, eu desço o Shame, ele dá ordem da chefia no Shame, e eu desço o Shame de novo, e ele dá essa segunda ordem da chefia no Shame, e daí seria um problema porque eu não teria mais recuperação. Só que nessa altura de jogo eu já peguei muitos knockouts, porque, enfim, né? Ele ficou priorizando o Shame, eu fiquei recuperando o Shame eternamente, eu tô muito na frente, eu nem preciso descer mais o Shame. Eu posso só dar esses próximos dois prêmios, ou dois prêmios pra ele, né? Que é 120 em dois alvos que ele escolhe, né? Sem problema nenhum, porque eu tô com uma vantagem grande. Então, enfim, ele tem que priorizar o fantasma. Aqui foi uma. Aqui foi uma mirror, né? Então eu ganhei com o flip, eu escolhi começar, eu comecei pegando os dois primeiros prêmios. E meu oponente voltou pegando dois, mas assim que eu consegui pegar os próximos dois, meu oponente só escupou. Porque essa mirror não tem disrupção, né? Então não tem muita forma de comeback. Tem alguns shenanigans que tu pode fazer, ele joga alguma coisa pra frente que não é pra ser de festa, pra tu pegar nocaute, daí tu decide não pegar, dependendo do set de energia que tiver. Mas não foi o caso dessa partida, assim, ele só acabou escupando porque eu ganhei com o flip, consegui desenvolver, e não foi o caso dele, né? Depois eu fui contra Grinsnau que
É uma matchup jogada, tá? Eu ainda prefiro o Praça de Festa nessa matchup, porque eu consigo pegar 2 prêmios de forma bastante consistente, né? Só que tem as Frostless e tem o Budil, né? Então ele pode atrasar um pouco. Ele pode atrasar um pouco o meu desenvolvimento. Eu posso demorar um pouco pra conseguir atacar enquanto ele tá buildando dano, né? Então. Eu diria que o Praça de Festa tem uma vantagem, mas. Mas eu não sei dizer o quanto ainda, né? Eu acho que vai depender um pouco desse Budil. E de novo, né? Sempre tem algumas formas de shenanigans de prender alguma coisa no ativo com o Vital enquanto builda o dano. Veja, os meus pokémons têm no máximo 100 de HP. Então com 2 Frolés no banco e se ele encaixar 2 turnos de Vital já me dá board wipe, assim. Então, eu só tenho que tomar cuidado com essas coisas, né, com esses shenanigans de manter coisa presa. Então durante a partida eu consigo, mesmo com o Budil, eu consigo pegar os 2 primeiros prêmios. E uma vez que eu consigo pegar os 2 primeiros prêmios, eu sempre deixo aquele Kiran na mão, né, pra não tomar esses turnos de ordem da chefia e afins. E acaba sendo uma matchup tranquila. Eu consigo pegar os 2 primeiros prêmios, ele volta de Griznal, eu pego os próximos 2. E outra coisa que aconteceu nessa matchup também, muito parecido com a matchup do Greninja, é que uma vez que eu pego um nocaute nesse Budil, ele tava com Morgreen, Munkidori. Não, ele tava com Morgreen e Snorunt, né? E uma vez que eu pego um nocaute nesse Budil, ele me oferece a Snorunt, né? Que é o Incon dele nessa matchup. O Incon dele não é o Mogri. Ele, tipo, ele não precisa atacar com o Gruznal, ele não ganha atacando com o Gruznal. Talvez ele finalize atacando com o Gruznal, mas a Incon dele são as Snorunt's, né? Então ele não pode ficar me oferecendo as Snorunt's, ele tem que me oferecer as linhas evolutivas de Impidimp mesmo. Por mais triste que pareça ser, né? Então, outro oponente que acaba cometendo esse erro assim de prioridade de set, né? Ele não pode priorizar o set do Green nessa matchup, ele tem que priorizar o set de Frostless, né? E, de novo, a gente tava nessa altura 5-0, assim, então. 4-0, aliás. E daí eu vou na minha sexta rodada contra o Zoroark, que é uma matchup, assim, bem fácil pra praça de festa, né? Apesar disso, meu oponente jogou muito bem, ele jogou todas as outs que ele precisava, só que eventualmente eu exauri todos os estádios dele, né? Porque os estádios... Deixa eu só abrir aqui. O Festival Grounds, se um Pokémon inimigo tiver com energia, ele não pode ser envenenado, né? Então, o que o Zoroark quer nessa matchup? Ele quer construir dano no Yveltal, ele quer construir um modificador de 2 de dano no Yveltal, de forma que ele consiga fazer um turno de 3 prêmios lá pra frente, pingando no Shaman e depois atacando... Então ele prende o Shaman no ativo com o Yveltal, ele pinga com o Munkidori esses 2 contadores do Yveltal no Shaman, eu tenho que botar alguma coisa pra frente ainda no turno dele, e daí ele vem com o ataque do Darmanitan, né? Daí ele consegue um turno de 3 prêmios. Só que uma vez que eu fico exaurindo os estádios dele de forma que ele não buildou nenhum dano, então ele tenta buildar um contador de dano, eu vou lá e bumpo o estádio dele e pego o nocaute no Yveltal. Ou pego o nocaute no que ele estiver buildando dano, né? Sempre priorizando que ele tá buildando dano. E eu faço isso de forma que ele não tem mais bump de estádio, o último bump de estádio é meu, e é o meu estádio que vai ficar até o final do jogo, então ele não tem mais essa jogada, né? Então ele jogou bem, só que eventualmente ele ficou sem estádio e ficou prendendo o meu Shaman no ativo. E eu só deixei meu Shaman morrer pro Yveltal, assim. Eu só deixei o Yveltal pegar nocaute, porque ele não tinha mais como pegar nocaute no turno dele, já que ele não tinha contador de dano, né? Então é sempre importante a gente não deixar contador de dano no board do Zoroark. E uma vez que isso aconteceu, o deck dele já estava finíssimo, porque ele teve que ir pra essas jogadas muitas vezes de buildar o Yveltal e tentar prender alguma coisa na frente, né? Ele gastou bastante ordem da chefia nessa história. Ele teve que trocar algumas coisas do board dele também, né? Porque é uma jogada que precisa de muitas coisas. Precisa de Pecarante, precisa de Yveltal, precisa de Darmanitan, precisa de Zoroark, precisa de Munkidori. Então acabou que ele usou alguns tomos também. E uma vez que ele ficou sem outs pra construção de dano e eu não dei nenhum dano pra ele, a partida só tinha acabado ali, né? Mas ele jogou nas outs dele. Ele jogou o máximo... O máximo que ele poderia fazer, ele fez, né? Mas essa matchup é muito tranquila, assim. Daí a gente jogou uma Mirror. Cara, essa Mirror foi muito engraçada, velho. Essa Mirror foi muito engraçada porque
os dois brincaram muito, assim, tipo, eu ganhei o Coin Flip. Não, ele ganhou o Coin Flip, perdão. E dele, tipo, teve um Poffin. E daí voltou pra mim, eu tava sem Lily, eu tava sem nada, eu só dei um Poffin também. E eu até tinha energia, então eu anexei energia. E daí eu passei pra ele. Ele mandou emoji. Passou pra mim sem fazer nada. Ele tava sem praça de festa, sem toque, sem nada. Aí eu mandei emoji, passei pra ele porque eu também tava sem nada na mão, sem praça de festa, sem Lilian, sem box, tava sem nada, sem outra bola, sem banquete em set, tava sem nada assim. Aí ele mandou emoji, passou, eu mandei emoji, passei. Aí ele mandou emoji e jogou Secret Box. Daí quando ele jogou Secret Box eu só basicamente concedi porque enfim, eu não tinha nada na mão, né? E eu consegui pegar os dois primeiros prêmios e assim, meu board tava com, sei lá, 3 Pokémon, sabe? Então. Então foi uma partida muito engraçada. Que eu acho que foi esse cara que venceu, inclusive, né? Foi esse cara que venceu. Não tive uma partida à altura dele, né? Mas enfim. Acontece, né? MD1 principalmente. Garchomp. Garchomp é uma matchup bem tranquila, né? O Garchomp ele tem fraqueza pra. Ele tem fraqueza pra grama, então é muito tranquilo chegar mesmo nos 400 e o meu deck ele tá rodando. Ele tá rodando o Two Scrapper, né? Que tira as ferramentas do oponente, tira duas ferramentas do board, de forma geral, né? Então, assim, é tranquilo chegar nos 400, não precisaria de Two Scrapper, mas com Two Scrapper fica mais fácil ainda, né? Então é um matchup bem tranquilo, ele tentou manter ali os. Ele tentou manter os Gabite pra não ficar me dando 2 prêmios, e daí eventualmente quando ele tinha um set de energia melhor ele foi pra. Ele foi pra. O Garchomp, mas enfim, essa partida talvez seja até mais fácil que essa matchup talvez seja até mais fácil que a matchup de Zoroark, né? Essa matchup é bem simples, bem tranquilo. Essa fraqueza aqui, mesmo com essas ferramentas que deixam o Garchomp em 400 de vida, é bem tranquilo, assim. Uma vez que ele não consegue atacar com o Roserade, que eu acho que seria o melhor atacante dele, sinceramente. Porque o Gabite, ele tem 100 de vida, então eu consigo pegar o knockout com um só ataque do Gabite, né? Mesmo se ele for a 170, ainda continua tendo fraqueza. Então, é, é bem, bem difícil esse matchup pra ele, assim, eu diria que impossível. Então eu vou a oitava rodada eu tô 7-1 e eu sei que se eu empatar na nona rodada eu tenho top cut garantido. Perceba que aqui já são cerca de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então eu já tô jogando esse campeonato às 5 horas, eu tô morto porque eu tenho que acordar no outro dia cedo e eu acordei cedo nesse dia também. Então eu tô completamente morto, eu só empato pra ir pro top cut e eu penso comigo no top cut, né? A última vez que a melhor posicionamento no Doom acho que tinha sido top 11. E daí eu penso comigo mesmo, eu vou jogar uma do top cut pra ir com certeza pro top 8. E daí depois que eu for pro top 8, eu só não jogo mais porque, enfim, eu preciso dormir, né? Tá muito tarde. E então a gente empata e, funny enough, eu caio contra o mesmo oponente no top cut, Dragapult. E o Budil, ele simplesmente acaba comigo nas duas partidas. As duas partidas eu escolho começar porque eu tô com o maior seed, né? A gente acabou. A gente acabou a fase de rodadas. De rodada suíça, eu tava com. Eu tava em quinto lugar, né? Então eu acabei ficando com o melhor seed contra o Sleepcat. E. Mas mesmo escolhendo começar nas duas partidas, eu não tive chance, assim. O deck dele só amassou o meu com o Budil. E uma vez que eu conseguia começar a pegar prêmio, era quando ele permitia, então só quando ele dava a ordem da chefia no meu Rabisca. Assim, inclusive, isso foi uma coisa engraçada. Nos dois jogos, eu consegui Rabisca, tipo, de forma orgânica. Consegui Rabisca sem item, sabe? Então eu usava o Bucket em set e vinha pra mim o Hellor e a Rabisca, assim, juntinho. Na outra partida veio na mão, assim. Ah, então. Então é. E o deck dele ainda rodava 2 Budil, então teve um jogo que eu ainda consegui pegar nocaute com o Hellor, né? Nesse Budil, só que ele voltou de Budil ainda com o Poff. Então. Então foi um jogo meio unlucky, assim, mas esse matchup é meio assim, se ele conseguir encaixar o Budil no 2 e eu não conseguir encaixar ataque no 3, e a gente for pra uma corrida de prêmios onde ele starta, eu nunca consigo recuperar por causa do meu Rabisca, né? Tipo,
ele tem que conseguir um nocaute no Rabsca quando já tem uma vantagem de 3 prêmios. Porque daí ele consegue uma vantagem no Rabsca, eu ponho uma Hellor no banco, e daí ele tem que dar Phantom Dive em alguma coisa na frente na Hellor, e daí eu já tô com, tipo, 3 maçãs evoluídas nessa altura. Porque ele teve que botar os esforços dele no Rabsca, enquanto ele tava botando os esforços no Rabsca, eu já construí minhas Hellors, né? Então, o que não foi o que aconteceu, a gente foi pra corrida de prêmio meio junto, e quando a gente foi pra corrida de prêmio meio junto, foi ele que startou, e ele startou no Rabsca. Então a gente foi, tipo, eu tava a 6 prêmios, ele tava a 5 nas duas partidas, e eu tava sem Rabsca pro próximo, sabe? Então, bem difícil. Mas é pra ser a pior matchup de praça de festa, né? Então, cara, tipo, eu tenho pensado bastante sobre esses eventos online e sobre até eventos presenciais ultimamente. E, sinceramente, eu não. Eu não acho que. Essas 5 horas. É muito divertido jogar campeonato online. É muito divertido ver aqui o teu nome. Que tu passou pro Top Cut, ver o teu nome em 12º lugar. Aí tu entra no Twitter e tem alguns perfis falando sobre o metagame do Doom, porque o Doom é um campeonato bastante respeitado. Por conta da quantidade de pessoas e da qualidade de algumas pessoas que jogam esse campeonato. E daí tu vê o teu nome sendo. Tu vê o teu nome em algumas imagens de colocação que são botados em outros perfis. É legal ver que teu nome ficou em cima de nomes como o Tim Dunklin, que ficou em cima de nomes como o Azul, que ver que o teu nome ficou acima de nomes como o do Gabriel Fernandes. Mas no fim do dia é um campeonato MD1. E no fim do dia eu passei 6, 5 horas jogando esse campeonato. Umas 5, 6 horas jogando esse campeonato. E eram 5, 6 horas que eu podia estar jogando Ladder. Eu tô agora. A minha conta acho que tá em 1700. Eu queria voltar para os 1800, então foi 5 horas a menos que eu fiquei jogando fila. E a qualidade da fila parece superior desses campeonatos. Eu sei que eu acabei de citar nomes que é contra-intuitivo tu pensar que parece superior, né? Mas eu tô falando da minha experiência individual. Então eu jogo esses campeonatos e daí meus oponentes eles começam a me entregar as linhas evolutivas de fantasma numa matchup de fantasma contra a praça de festa. Começam a me entregar linhas evolutivas de Frozless numa matchup de Frozless contra a praça de festa. Eu tenho uma ou duas partidas educativas em um jogo de 10 rodadas e 5 horas, quando nesse mesmo tempo de 5 horas eu podia estar jogando o dobro de jogos na Ladder e jogos que são de qualidade maior, assim, jogos que, por mais que seja MD1 na Ladder também, meus oponentes não parecem cometer erros tão 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 dramáticos, né, tão apotéticos quanto os erros que os meus oponentes dos campeonatos fazem, né? Então, assim, eu não vou deixar de jogar campeonato online, mas o que eu quero dizer é que o saldo, depois que tu participa desse campeonato, mesmo que tu fique numa colocação boa, assim, 12º lugar para 514 pessoas, pra mim é uma colocação boa, especialmente que tu pega Top Cut, né? Especialmente que o Top Cut era top 16. Mesmo que tu pegue uma colocação boa nesses campeonatos online, parece que o saldo não é positivo. Eu poderia ter um saldo, na minha opinião, muito mais positivo se eu tivesse voltado essa energia para jogar Ladder, né? Então, para voltar aos 1800, assim, eu não estou no 1800 agora, mas a lembrança que eu tenho quando eu estava no 1800 era uma lembrança muito boa, assim, as partidas eram de muita qualidade, tinham desafios que eram propostos de forma consistente, assim, uma partida atrás da outra. E eu vejo jogadores de alto nível falando coisas parecidas a partir do 1900, 2000, né, de Ladder, que já é um nível que eu nunca cheguei, apesar de ter chegado no 1800, né? Então eu não vou parar de participar de campeonato porque esse feeling emocional do campeonato é divertido ver teu nome aqui, é divertido tu se sentir indo bem no campeonato. Mas no fim das contas é um campeonato MD1, no fim das contas o nível que eu encontro na Ladder no nível atual é maior, é melhor do que o campeonato. Meus oponentes eles parecem saber mais o que estão fazendo. E tu jogar 5, 6 horas um campeonato para ter uma ou duas partidas que são muito educativas parece contraprodutivo, na minha opinião, quando tu podia estar jogando Ladder e chegando perto dos 1900, que é o nível que os jogadores de maior qualidade falam que todas as partidas são de um nível, são educativas, né? Todas as partidas são desafiadoras, então
tá? Muito feliz, assim, com o resultado do campeonato, é sempre bastante divertido, como eu disse, mas eu não vou parar de jogar também, eu não vou parar de jogar campeonato online também, mas vai ser numa frequência muito menor do que eu tinha setado na minha cabeça, né? Algum tempo atrás. Então, antes de parar de jogar, assim, esses 2, 3 meses que eu fiquei sem jogar, antes desses 2 ou 3 meses eu super valorizava esses campeonatos, quando na verdade eles são divertidos. Eles são divertidos, né? Então, muito divertido aí participar do campeonato. Eventualmente eu participo de outros aí. Nessa série de vídeos que a gente começou em agosto até maio do ano que vem, com certeza vão ter campeonatos online acontecendo ainda. Mas eu só queria compartilhar um pouco de como é esse saldo pra mim, né? Mas espero ver vocês nos próximos vídeos aí, sendo campeonato online, sendo review de performance, sendo react de vídeos ou sendo, como sempre, joguinhos na Ladder, tá? Valeu e até a próxima.